Desde pequena eu fui ensinada que eu tinha que ficar quietinha referente ao trabalho do meu pai. A gente cresceu e nasceu dentro do morro. Na verdade, nasceu e cresceu, né, dentro do morro. A minha irmã mais velha, ela é 6 anos mais velha que eu, e eu, a caçula. Meu pai sempre ensinou pra gente que a gente tinha que ficar quieta sobre o trabalho dele, porque poderia colocar a vida dele e da nossa família em risco. E o meu pai é policial. Como ele via todas as barbaridades que aconteciam no morro, ele decidiu que ele ia se tornar policial, mesmo morando dentro do morro, mas que ninguém ia saber. Ele pegava mais de 2 horas de ônibus por dia, tanto para ir quanto para vir. Então ele chegava em casa muito tarde. E mesmo assim que ele não largou a profissão, gente. Ele sempre gostou muito. A gente já foi em várias apresentações dele, né, como policial. Só que ele ensinou a gente desde pequena. Eu acho que quando eu tinha uns 4 anos foi quando ele começou a exercer a profissão. Ele sempre me ensinou que eu não poderia falar qual era o trabalho dele. Então, quando eu perguntasse, o que seu pai faz? Ele mandava eu falar que ele era pedreiro. Na verdade, quando eu fui crescendo, eu comecei a falar que ele era empreiteiro. Não sei falar essa palavra. Empreiteiro de obra. Eu falava que ele era isso. Mas quando eu era pequena, eu falava que ele era pedreiro mesmo, pra todo mundo. Você tinha que fazer a profissão do teu pai na escolinha. E aí eu falava pra todo mundo que ele era pedreiro. Enfim, com o tempo eu fui aprendendo que ele não era pedreiro, que ele era policial. Só que a gente morava dentro do morro e poderia colocar a vida dele em risco, não só a dele como a nossa. Eu sempre fui muito tranquila, sempre fui uma criança muito de boa e a preferida do meu pai. Mas pai e mãe não tem seus preferidos. Tem sim. A filha mais velha era a preferida da minha mãe. Sua mãe te tratava mal? Não. Mas a minha mãe não passava a mão na minha cabeça quando eu aprontava alguma coisa. Já na minha irmã, sim. E falam que o filho preferido da mãe é aquele que mais dá trabalho. E é a verdade. A minha irmã sempre deu muito trabalho. Na escola sempre foi muito briguenta, notas baixas. Já mentiu várias vezes pra minha mãe, já foi pra rolês, não rolês dentro do morro, mas, por exemplo, festinha de amigos. Mentia que tava na casa da amiga e não tava nada, tava em menino. E minha mãe descobria, minha mãe passava a mão na cabeça. Algumas coisas minha mãe não conseguia passar, o meu pai acabava sabendo e botava ela de castigo. Como a minha irmã tem 6 anos de diferença de mim, eu acompanhei bastante a adolescência dela e eu ainda era criança, né? Enquanto eu tava sendo criança, minha irmã adolescente. Então eu observava ela aprontando bastante. Quando chegou ali pro auge dos meus 15 anos, ela tava ali pro auge dos 21 dela, ela se aquietou porque ela começou a namorar. Quem começou a dar trabalho? Eu. Só que eu sempre tive muito respeito pelo meu pai. Sabe aquela... Ela já não tinha tanto respeito assim, ela não tinha vergonha na cara dela. Então quando meu pai e minha mãe descobria, ela falava que fazia mesmo, batia a boca com eles, era bem complicado. Já eu tinha muito medo dos meus pais descobrirem. Nunca fui santa. Eu gostava de uns meninos, dava uns beijinhos e tal, mas eu ainda era... Porque eu era muito tranquila, gente. Eu era muito tranquila. E aí eu sempre tive muito medo do meu pai descobrir as coisas, então eu não aprontava nada. Eu nunca menti que eu ia pra casa de uma amiga e fui fazer outra coisa. Eu nunca fui pra uma festinha. As festinhas que eu ia sempre era acompanhada pela minha mãe ou pelos meus responsáveis. Então, assim, eu era bem tranquilo. E a gente morava numa parte do morro que era bem no morro. O que aconteceu? Quando a minha mãe ela se casou com meu pai, o pai dela deu aquela casinha no morro pra eles construírem a vida deles. Meu pai e a minha mãe engravidou quando ela tinha 23 anos da minha irmã mais velha. E aí não tava nos planos deles, entendeu? E aí a família do meu pai não apoiava o namoro com a minha mãe, porque a minha mãe era considerada pra eles favelada. O meu avô, ele tinha um boteco no morro, então ele sustentava a família com esse boteco. E a minha mãe, ela tem 6 irmãs. Sim, gente, 6 irmãs. E aí era muita gente que o meu avô sustentava. E só que a minha mãe já tinha 23 anos, a minha mãe trabalhava na época, meu pai também estava trabalhando, eles já estavam namorando há 2 anos, eu acho, quando a minha mãe engravidou. Sem querer, né, ela acabou engravidando, não estava nos planos, o meu pai estava já no processo para ele entrar para ser policial.
E ela acabou engravidando, e aí o meu pai nem ela tinha condições de criar uma criança, né? E aí o meu avô ajudou dando essa casa pra eles no morro. A casa do meu avô também é no morro, tá? Do meu avô, da minha avó, a minha família toda, na verdade. As minhas tias, os meus tios, são todo mundo do morro, todo mundo cresceu e nasceu e cresceu ali. Então a minha família toda morava ali. Obviamente, no morro tem regras, você segue as regras e vive em paz. E assim a gente fazia. O boteco do meu avô era muito conhecido, porque era boteco pra bebum mesmo, sabe? E aí era bem no começo do morro, assim, então ia bastante gente, todo mundo conhecia ele. Seu Toninho, todo mundo chamava ele, né? De Seu Toninho. Meu avô veio a falecer, eu não tenho lembranças dele, porque ele faleceu, eu era bem novinha. Ele veio a falecer e acabou deixando algumas coisas pro meu pai e pra minha mãe. Nisso que ele deixou algumas coisas pro meu pai e pra minha mãe, que eu acho que minha mãe era a preferida dele, os meus pais investiu nos estudos da minha mãe e a minha mãe também se formou. A minha mãe é fisioterapeuta. Enfim, meu pai é policial, minha mãe é fisioterapeuta e a minha irmã medicina veterinária. E eu era adolescente quando eu comecei a dar trabalho. E aí, a nossa família era essa estrutura, né? Então, a nossa casa no morro foi por conta disso. Só que, assim, é uma casa, um padrão alto, podemos dizer assim, porque começou com uma casinha de 2 cômodos e foi aumentando, porque tinha um terreno bom para ser construído ainda. Era um terreno plano, que é muito difícil. O morro acaba sendo tudo muito barranco, só que esse terreno era plano. É assim que fala, acho que é. E aí eles começaram a construir mais nesse terreno. Então se tornou uma casa grande. Eu tenho um quarto, minha irmã um quarto, minha mãe um quarto com o marido dela, que é o meu pai, sala, cozinha, 3 banheiros na casa, sendo uma suíte, lavabo e um banheiro pro lado de fora. Não, são 4 banheiros. Tem um banheirinho que ela fez na área de churrasco, e o banheiro na parte de cima, que era no corredor, que eu e a minha irmã usava, a suíte, que era o quarto dela, e o lavabo lá embaixo. Então era uma casa considerada grande. Tinha ainda um quartinho pequenininho, que era o quarto de visitas, mas que a gente colocava tralha mesmo, que ninguém visitava a nossa casa. Quando chegou ali por volta dos meus 15, 16, eu comecei a dar um leve trabalhinho, porque comecei a gostar de um menino da escola, que esse menino era de caráter duvidoso, esse menino era um marginal, entendeu? E comecei a aprontar várias, gente. Comecei a cabular dentro da escola. Sabe quando você cabula dentro da escola? A minha escola era muito grande, era uma escola pública, e ela era muito, muito, muito grande mesmo. O que eu fazia? Eu cabulava dentro do banheiro, só pra mim ser rebelde. Eu não fui pega nem nada, mas só pra mim aprontar e o menino me achar descolada. Eu comecei a aprontar coisas, como por exemplo, tacar dentro do lixo da escola, quebrar ventiladores. Comecei a aprontar essas coisas até chamarem a minha mãe na escola e falarem: olha, sua filha está terrível, ela tá aprontando várias. Minha mãe conversou comigo e disse que ia me pôr numa escola integral. Ou seja, com 16 anos ela me colocou numa escola integral. Sim. Comecei a estudar nessa escola integral, que não era literalmente uma escola militar, mas era uma escola bem rígida, principalmente com regras e notas. Então, meu pai começou a pagar pra mim, como se fosse uma van pra me buscar. E aí, eu comecei a estudar nessa escola e várias coisas começaram a acontecer. Continuação da história, filhas. E aí, o meu pai me mudou de escola, até que eu me adaptei bem. Como eu tava muito rebelde, eu fui pra essa escola, eu fiz boas amizades e eu comecei a ser o orgulho do meu pai, porque eu tirei notas boas e olha que eu entrei no meio do ano, mas eu tirei notas boas, passei de ano. A gente passou o Natal com a família do meu pai, que... assim, gente, não vou falar que eu amo de mil amores a família dele, mas eu gosto, sabe? Porque é minha família, né? A gente tem que gostar.
Mas eu prefiro a família da minha mãe, que a gente passou o ano novo juntos, no morro, com fogos, com funk. Tipo assim, a minha mãe, ela não é crente, mas ela frequenta a igreja. Então, ela é diferente das irmãs dela. As irmãs dela já é mais porra louca, que nem eu tenho a minha tia, que ela é mãe da Carla, que é a minha prima do peito, que a gente cresceu juntas, a gente é muito grudada. E eu tenho também a minha outra tia, que tem a minha prima Roberta, que é já da idade da minha irmã, que as duas também sempre foram muito grudadas. Então, tipo assim, as primas que eram próximo da minha idade, principalmente a Carla, era praticamente a minha irmã. Só que fazia um tempo que minha mãe não deixava me aproximar dela, não por conta dela em si, apesar dela aprontar bastante também. Porque o que acontece? Essa minha tia, a tia Karine, ela era meio doida, porque ela era mãe solo, então ela saía pro forró, ela bebia, doida. E aí a filha dela ficava sozinha em casa, entendeu? Só morava as duas. E morava no morro também, gente, lá mais pra cima do morro. E assim, a minha mãe, por conta do meu pai sempre foi muito rígido, muito chato, velho rabugento. Sempre quis as coisas muito certinha. Então a minha mãe não deixava eu e a minha irmã dormir, enfim, frequentar tanto a casa delas, entendeu? Só que eu gostava muito da minha prima. Enfim, o meu final de ano foi muito legal. E aí chegou as férias de janeiro. E aí eu comecei a ficar muito sozinha, porque o meu pai, minha mãe e minha irmã saíam pra trabalhar e eu tava sozinha. Quando chegou ali na metade das férias de janeiro, eu comecei a pedir pra minha mãe pra me subir pra casa da minha prima ou a minha prima descer pra minha casa. E assim a gente fez. Gente. Ela descia pra minha casa e eu subia pra casa dela pra gente ficar juntas. E aí teve um dia que minha mãe deixou um dinheirinho e a gente foi comprar açaí. Nisso que a gente foi comprar açaí, a gente passou na frente de era como se fosse uma oficina. Era uma casa com umas tralhas lá que os meninos estavam arrumando a moto. E era bem na ponta do morro, assim, sabe? Era numas ruas que tinha lá no morro, nos becos, mas que é uma rua mesmo, sabe? Era bem no começo da favela. E aí, gente, quando a gente passou, esses meninos começaram a mexer com a gente. Só que assim, eu nem olhei o rosto, eu não olhei pra trás, porque eu morria de medo de alguém contar pro meu pai. Sei lá, né? Tipo assim, alguém mexer e tá um dos meus primos ali, porque eu tinha muitos primos. Pensa, minha mãe tinha 6 irmãos. Então, juntando com as irmãs e os irmãos. Então, pensa, eu tinha medo de estar algum primo ali, algum conhecido, e ver eu dando bola, ou sei lá, olhando que fosse e contasse pro meu pai. E como eu falei pra vocês, eu morria de medo de decepcionar meu pai. Eu era dessas. E aí, enfim. E nisso, a gente passou e esses meninos mexeu com a gente. E a minha prima pegou e olhou. Aí eu falei pra ela, para de olhar agora. Ela falou assim, caraca, tem um ali que ele é muito gatinho. Aí eu falei assim, Ela falou assim, o apelido dele é Lobo. Aí eu, Lobo? Aí dei risada, né? Aí ela falou assim, ele é muito gato, eu já vi ele algumas vezes no baile, só que é assim, ele não rende pra ninguém, tá? Ele é muito marrento. Aí eu falei, marrento, como assim? Ela, quando a gente voltar, que a gente tava descendo pra comprar o açaí, né? Quando a gente voltar, você olha lá pra dentro pra você ver quem que é. É um que tá com uma camiseta preta, escrito, aí falou que tava escrito, que eu nem lembro agora. Aí eu peguei e falei assim, Aí ela falou, mas ele é muito marrento. As meninas dão super em cima dele e ele nem tchum. Aí ela falou, ele passa no meio do baile, acelerando de moto. Aí às vezes ele passa com as meninas na garupa, às vezes ele passa sozinho, mas a maioria das vezes ele tá sempre sozinho. Sempre rodeado de homem, é bem difícil a gente ver ele com mulher. Aí eu fiquei tipo assim, Aí eu falei, quantos anos ela tem? Ele falou, ele tem 19 anos. Aí eu fiz, Aí ela, você é mucilon, né? Você gosta de novinho. Porque os meninos que eu pegava era só da minha escola. Tipo, eu nunca tinha pegado alguém fora do meu ciclo social, sabe? Do meu ciclo de amizade. Aí eu falei assim, eu acho que sim, né? Tipo, os menininhos que eu pego é sempre da minha idade. Aí ela falou assim, se você soubesse, minha filha, o que é pegar esses homens mais velhos, experientes. Aí eu ainda falei, para de ser safada, Carla, que horror. Aí ela falou, tudo de bom. Aí beleza, a gente desceu, foi comprar o açaí, ok. Aí a gente comprou o açaí e a gente tá voltando. Aí ela falou assim, fica desse lado aqui, eu vou ficar aqui pra você olhar lá pra dentro, né, pra você ver quem tá lá. Aí tá.
Aí a gente subiu na rua e tal. Ela falou assim, pode olhar agora. Aí eu olhei, fiz assim, tipo, disfarçadamente, né? Eu olhei assim, e aí ele tava abaixado, mexendo na moto. Ela falou assim, aquele ali, ó, de blusa preta. E aí eu olhei, só que não deu pra ver o rosto dele. Aí eu falei, não tá dando pra ver. E virei aqui de novo. Aí ele levantou. Nisso que ele levantou, ela falou, olha agora, olha agora. Aí eu virei, gente, olhei assim. Nisso que eu olhei, bem na hora, ele tava, tipo, tomando água assim, sabe? Numa garrafinha. E olhando pra mim, eu passar na rua. E aí ele tomando água, me olhando assim. Aí ele parou de tomar água. Me olhou de cima a baixo. Fez essa cara e voltou a tomar a água dele. Aí ela fez assim, você viu isso? Aí eu olhei assim pra ela e continuei subindo. Aí quando a gente passou pelo lugar, e tipo assim, todos os homens que estavam lá dentro olhou. Aí quando a gente passou assim pelo lugar, aí ela pegou e falou assim, você viu que ele olhou pra você? Aí eu vi. Aí ela, mano, ele te olhou? Ele te olhou, não foi tipo assim, aí uma olhadinha, ele te olhou de cima a baixo, de baixo a cima. Fez uma cara que se ele me olha daquele jeito, eu já tô ajoelhada, tá? Aí eu, que horror, Carla. E ele olhou pra você interessado. Aí eu, você tá viajando, para de ser louca. Aí ela, mano, imagina você pega o lobo. Meu Deus do céu. Aí eu olhei e falei assim, você tá ficando louca? Tá ficando maluca? Se eu pegar alguém do morro, meu pai descobre em um instante. Tá ficando louca? Nossa família toda mora no morro. Aí ela falou, isso é verdade. Se teu pai descobre que você tá pegando um cara mais velho ainda, um marginal. Aí eu falei, por que ele é marginal? Aí ela, nem te conto. Aí eu falei, ele faz alguma coisa de errado? Aí ela, o que ele faz de certo, né, meu amor? Pelo amor de Deus. Aí eu, nossa, sério? Ele nem parece, nem aparenta ser assim. Aí ela, é porque ele é um gato, né? Ai, mas ele é muito gato mesmo, amiga. Você tem que ver quando ele tá assim, ó, todo vestido gatinho pro baile. Nossa senhora. Aí eu falei assim, ai, Carla, você cria cada fique na sua cabeça. E a gente continuou subindo o morro, né? Aí a gente chegou na minha casa, aí ela pegou e continuou falando as histórias dele. Ai, porque quando ele vai pro baile, ele sempre vai com a motona dele. Ele não tem só essa moto, tá? Ele tem uma Tiger grandona, uma CBR. Ele tem várias motos, ele coleciona várias motos. Aí eu falei assim, nossa, então ele tem condições pra isso, né? Ela falou assim, tem. Teve uma vez que ele tava jogando do camarote de uma balada aqui no morro. Aí eu ainda perguntei, que eu não vou falar o nome da balada, vai, eu vou dar... o nome da balada é um número. Dá 10... Vou dar um nome pra essa balada. É outro número o nome da balada, mas eu vou dar 10. Aí eu, lá na 10, aí ela, sim, lá na 10. Aí eu falei, nossa, eu tenho vontade de ir lá. Ela falou assim, ai, amiga, é muito legal. A gente se chamava de amiga, né? Porque a gente tinha muita intimidade. Ah, detalhe, gente, eu tava ficando com um boyzinho da minha escola. Que era um menino que, tipo assim... Ele era legal, ele era bonito, ele era um fofo, mas... Era tipo assim, uns beijinhos só, nada demais, sabe? Eu não me iludia com ele, ele não se iludia comigo. Porque o que aconteceu? Eu pegava um outro menino de uma outra escola, né? E aí o meu pai me mudou de escola. E aí eu parei de ficar com esse menino, entendeu? Meu pai e minha mãe não sabia que eu tava ficando com ele, graças a Deus, obviamente. Senão eu tava lascada, porque eu me fazia de santa pro meu pai, entendeu? Mas eu realmente, gente, eu era virgem. Eu só dava beijinhos. Eu ainda não tinha feito nada. Só que também, né, uns beijinhos só não faz mal pra ninguém. E aí, eu tava ficando com esse menino, aí eu comentei com ela, eu falei assim, ela perguntou, ai, como tá os boy? Aí eu falei assim, eu tô ficando com aquele menino ainda. Ela falou, ai, ainda, com aquele sem sal. Aí eu falei, sim. Aí ela, e você fez essa cara e você tá ficando com ele? Aí eu, né, a lei da vida. Aí eu falei, ele é legal, ele é fofo, então a gente... Continuação da história, filha. E aí, beleza, a gente passou a tarde ali conversando sobre os boyzinhos, ela me contando os marginal que ela pegava. Mano, a minha prima Carla, ela é muito doida, juro. Ela é doida, doida. E ainda mais porque a mãe dela, tipo, não é que a mãe dela deixava ela jogada. A mãe dela era mãe solo, trabalhava, então, tipo,
ela ficava em casa sozinha, ia pra escola, voltava. E a gente tinha a mesma idade, né? Só que ela ia completar 18 naquele ano e eu ia completar 17. E aí, beleza, gente. A gente passou ali a tarde todinha conversando e ela comentou comigo que ia ter um rolê no final de semana, que ela queria muito que eu fosse. Aí eu ainda fiz assim, ai, não sei porque você ainda fala essas coisas. Porque eu nunca tinha ido pra um rolê, tipo assim, sabe, esses rolês, balada, essas coisas, baile, qualquer coisa do tipo. Eu ia no máximo pro aniversário de 15 anos, que nem no ano retrasado, eu tinha ido, tipo, pra umas 10 festas de 15 anos. E a minha mãe ia comigo em todos, porque ela nem deixava eu ir sozinha. Então, realmente, meus pais eram muito chatos comigo. Consequência não, resultado disso era os atos da minha irmã. A minha irmã deu muito trabalho pros meus pais. E aí eles não queriam errar igual errou com a minha irmã, porque eles foram liberais com a minha irmã. Não demais. Tipo assim, a minha irmã queria ir pra uma festinha de 15 anos, a minha irmã ia sozinha, entendeu? Minha mãe dava o dinheirinho pra ela, ela ia. E aí o que ela fazia? Aprontava todas, bebia, fazia tudo de errado. E aí os meus pais decidiu que comigo ia ser diferente. Só que minha irmã tava tranquila, né? Minha irmã tava namorando, trabalhando, ela mal parava em casa, ela tava fazendo faculdade de medicina veterinária, minha mãe trabalhava como fisioterapeuta e o meu pai policial. Então, tipo assim, a rotina deles era bem puxada. E eu, gente, fazia essa escola que eu fui, eu comecei a estudar das 7h15 da manhã até as 4h15. Então, tipo, eu acordava muito cedo pra poder ir. No primeiro mês, eu fui um mês todinho de van. E aí, eu acordei muito cedo. E aí, depois o meu pai parou, né, de pagar a van pra mim poder dormir até mais tarde. Aí, ou ele me levava, ou minha mãe, ou eu ia de ônibus. Tipo assim, de ônibus, era 20 minutos dentro do ônibus. Então, eu não precisava acordar 5 horas da manhã, porque a van passava 6 horas pra me chegar na escola às 7h15. E quando eu ia de van, eu saía de casa às 6h30. E aí, tipo, 30 minutos mudava na minha rotina, porque era 30 minutos que eu dormia, então eu tinha mais disposição. E tudo isso foi conversado entre meus pais, eles decidiram que eu não ia pagar a van, e ou minha mãe ia me levar, ou eu ia de ônibus, enfim, a gente ia ver a rotina do dia a dia. E aí eu não ia mais de van. Só que eu realmente se tornei o orgulhinho do meu pai e da minha mãe, porque eu tirei notas boas, eu mudei muito meu comportamento, porque assim, na outra escola eu tava atacando terror. Eu tava quebrando ventilador, dentro do lixo, respondendo os professores, não calava a boca, pegando o menino no banheiro. Só que ninguém descobriu essa parte do menino do banheiro, mas eu saía pra cabular, pra poder beijar na boca do menino. Enfim, eram muitas coisas que eu comecei a aprontar, até que a diretora chegou a comentar com a minha mãe, e minha mãe decidiu me mudar pra essa escola particular. Nessa escola particular, eu tinha as amizades da minha escola, que eram muito legais, só que era assim, um bando de Enzo e um bando de Valentina, sabe? Eram, tipo, vibes completamente diferentes da minha outra escola. Da minha outra escola já eram mais loucas, entendeu? Nessa outra escola, não. Nessa outra escola era todo mundo estudava. Tipo assim, eram pessoas engraçadas, pessoas legais, mas era muito diferente mesmo. Na minha outra escola já era mais a vibe da Carla, que inclusive a Carla, ela era da mesma escola que eu, entendeu? Só era um ano mais avançado, né, a sala. Enfim, gente, eu sei que ela chegou a cogitar essa ideia, assim. Aí ela, ai, velho, a gente podia tentar, né? Eu falei assim, meu, desiste. Você quer o quê? Que eu fuja de casa? Não tem como. Minha mãe vai estar em casa, minha irmã às vezes fica em casa à noite. Ai, gente, tá machucando esse vestido, peraí. Arrumei. Aí, enfim, aí eu falei, desiste, Carla. Isso era mais ou menos uma quarta, terça-feira, não me recordo. Aí, beleza, ela foi pra casa dela. Não, a minha mãe chegou. Aí, minha mãe fez a janta. Ela jantou em casa, ficou conversando com a minha mãe. Depois, ela foi pra casa dela. E nós duas estávamos de férias, né, gente? Porque era no mês de janeiro, bem no começo do ano. E assim, eu tava super empolgada pra aquele ano, porque era meu último ano. Eu ia fazer Enem, a gente ia se formar, então tinha minha formatura e ainda tinha a nossa. Como que é o nome? A nossa apresentação, sabe, de formatura, tipo, interclasse, sabe? Os campeonatos, e a gente ia dançar. Ai, como que é o nome? Ser líder de torcida. Então, era uma escola, assim, que organizava várias coisas, sabe? A festa junina ia ser muito legal aquele ano. O Halloween ia ser muito legal. Ia ter vários eventos. Ia ter uma viagem também pra Porto no final do ano. Então, assim, eram várias coisas legais. E aí, o que aconteceu?
Ela falou sobre isso comigo, aquilo ficou na minha cabeça, porque assim, eu tinha vontade, sabe, de viver, de curtir minha vida. Eu tinha essa vontade, só que eu não podia por conta dos meus pais, porque eu sabia que eles não iam deixar a gente, ainda mais que a gente morava no morro. Os meus primos, eu tinha alguns primos que, tipo assim, eles faziam umas coisinhas erradas, entendeu? Nada muito além, mas assim, fazia. É que o errado é o errado, né? Mas enfim. E aí, minha mãe não deixava eu jogada, largada, entendeu? Que nem, ou eu ia pra casa da minha prima e eu ficava dentro da casa da minha prima, ou ela vinha pra minha casa e a maioria das vezes ela vinha pra minha pra ficar dentro da minha casa. E, tipo assim, a minha mãe deixava muito claro, eu não quero você batendo perna, eu não quero você na casa de ninguém. Então, ela deixava muito claras as regras dela. E eu sabia que se eu não seguisse a regra dela, ela ia contar pro meu pai, o que era bem pior. E o respeito que eu tinha pelo meu pai era, assim, surreal. Enfim, gente. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, com a vontade, né, de curtir um rolezinho. Nunca tinha ido. E aí eu já tava com 17 anos, daqui a pouco eu ia completar 18. Então, tipo, eu já tava assim... Ai, eu só queria curtir, sabe? E aí eu tive a brilhante ideia de tentar convencer a minha mãe de dormir final de semana na minha prima. Eu sabia que a minha tia saía pra ir pro rolê. A minha mãe morava perto, então, tipo assim, a minha mãe morava perto. Ela ia pensar, ela não vai fazer nada demais. Eu moro a 5 minutos. Era, tipo, 5 minutinhos pra subir na casa da minha prima, entendeu? Só que eu queria dormir na casa da minha prima. Só que eu falei, como eu vou convencer isso pra minha mãe, sendo que minha mãe vai falar, chama sua prima pra dormir aqui. Entendeu? E aí a minha prima foi embora. E aí naquele dia eu tava no quarto pensando. E meu pai não tinha chegado ainda, meu pai tava no plantão. E aí eu fui até o quarto da minha mãe e sentei lá do lado dela, fiquei puxando um assunto. E aí eu virei pra ela e eu falei assim, mãe, eu queria dormir na minha prima esse final de semana. Aí ela virou e falou, que prima? Aí eu, na Carla. Aí ela, só que não, né? Aí eu falei assim, por favor, mãe. Ela falou, não, você não vai dormir na casa de ninguém, você tem sua casa. Aí eu falei, por favor. Aí ela, bom, se você quiser dormir com alguém, além da sua presença, você chama sua prima pra dormir aqui. Aí eu falei, cara, vocês nunca deixaram eu dormir fora de casa, vocês nunca deixaram eu fazer nada. Eu só quero dormir na minha prima. Ela falou assim, por que você não chama ela pra dormir aqui? Eu falei, por que não? Porque as coisas dela é mais legal. Lá tem o quarto dela, a TV dela, a casa dela. Outra coisa, a tia vai estar lá. Ela falou, a sua tia nunca tá em casa. Sua tia, da final de semana, ela vai pros forró da vida. Aí eu falei assim, mas ela vai estar esse final de semana. Enfim, eu vi que ali eu não ia arrumar nada, né? Eu falei, ai, tá bom, você nunca deixou fazer nada. E fui pro meu quarto. Aí, quando foi no outro dia, minha mãe acordou pra tomar café da manhã. Foi no meu quarto e perguntou se eu queria tomar café da manhã. A gente sempre tomava café da manhã juntos. Aí eu falei, não. E fiquei de cara fechada pra ela, fazendo um drama, né? Aí eu mandei mensagem pra minha prima. Vem aqui em casa mais tarde. Aí ela falou, tá bom, mais tarde eu vou ir. Aí minha mãe saiu pra trabalhar, quando foi mais tarde ela veio na minha casa. Aí eu falei assim, se a gente pedir pra sua mãe pedir pra minha mãe pra me dormir na sua casa, será que a minha mãe deixa? Aí ela falou, é sério isso? Aí eu falei, sim, aí eu pedi dormir na sua casa. E se a sua mãe não estiver em casa, a gente vai pro rolê. Sem a minha mãe e sua mãe saber. Ela falou, eu acho que a minha mãe vai pedir pra sua mãe. Aí eu falei assim, vamos ver com ela então. Ela falou, beleza, eu vou ligar pra ela. Aí ela ligou pra mãe dela, ela falou assim, mãe, eu queria que a Vitória dormisse final de semana comigo, na minha casa. A senhora podia vir aqui, né, pedir pra tia não quer deixar. Ela falou, por que ela não quer deixar? Aí ela falou, não sei. Ela, o que tem de mais? A minha sobrinha dormir na minha casa? Você dorme aí direto na casa dela, ela não quer deixar você dormir na minha casa, por quê? Porque eu sou mãe solteira? Ela acha que eu levo o homem pra dentro da minha casa, que minha tia era assim, minha tia era doida assim. Ela acha que eu levo o homem pra dentro da minha casa? Pois eu vou aí mais tarde falar com ela. Aí eu já fiquei assim, ai meu Deus, imagina ela briga com a minha mãe, que minha mãe não vai deixar. Ela falou, não, ela vai tentar convencer sua mãe, fica tranquilo. Aí beleza, a gente passou o dia inteiro ansiosa, esperando as duas chegar do serviço pra pedir pra minha mãe pra me dormir na casa dela. Meu plano era dormir na casa dela pra poder ir pro rolê escondido. Continuação da história, filhas. E aí, beleza, a gente passou o dia inteiro na ansiedade esperando elas chegarem.
Minha mãe chegou primeiro, minha prima tava em casa, minha mãe foi fazer a janta, a gente ficou ali conversando com a minha mãe, sabe? Quando você tá cozinhando a pessoa. E aí, conversando, aí a mãe dela chegou. Aí a mãe dela gritou lá no portão: Cássia, sou eu! Aí minha mãe: pode entrar! Aí ela falou: de casa. Aí eu falei: entra aí, tia. Aí ela: ai, faz tempo, né, que eu não venho desse barraco, que ninguém vai na minha casa, eu tenho que ficar vindo aqui. Aí a minha tia super doida. Aí a minha mãe assim: ah, tu não veio aqui porque tu não quer, porque tu passa aqui na frente todo dia quando tu volta ao trabalho. Ela: não, minha filha, quando eu volto do trabalho eu só quero minha cama. Aí elas começaram a conversar, né? Papo vai, papo vem, conversando. E eu assim: caramba, que hora que minha tia vai falar? Aí daqui a pouco minha tia soltou a bomba. Aí ela assim: Vitória vai dormir lá em casa esse final de semana, né, Vitória? Aí eu olhei assim, aí a minha mãe: não vai? Ela: por que você não deixa a menina dormir lá em casa? Qual que é o problema da menina dormir lá em casa? Que eu sou mãe solteira? É isso? É isso? Porque não tem um macho lá pra tirar ela dos perigos, caso aconteça alguma coisa? Tem eu, minha filha. Eu sirvo mais que macho. Aí a minha mãe falou assim: não é isso, porque o meu marido trabalha à noite também e a gente fica sozinha aqui. Não é isso, é que ela não vai dormir fora de casa e pronto, acabou. Aí a minha tia começou a falar: que você fica sendo assim com essa menina, que ela vai começar a aprontar nas suas costas, e aí eu quero ver, depois você reclamar, viu? Que a gente tem que ser amiga da nossa filha, não é ficar proibindo a nossa filha até de dormir na casa da tia, não. Porque eu te entendo, ok, você não quer deixar a menina sair, você não quer deixar ela viver o mundão, ok, não julga a sua criação, mas você não deixar a menina dormir com a prima. Aí minha mãe falou assim: quem disse que eu não tô deixando? Se ela quiser dormir com a prima dela, a prima dela dorme aqui em casa. Eu tô te proibindo, Carla, de dormir aqui? Aí a minha mãe pegou e falou, aí a minha tia Karine pegou e falou assim: não, minha filha, não é desse jeito que funciona, não. A criança tem que sair um pouco de casa, a criança tem que ver mais gente, a criança tem que ver novos ambientes. Só fica enfiada nessa casa, nunca dormiu sem ser na casa lá daquela avó dela lá, insuportável. Entendeu? É o único lugar que vocês dormem de diferente. Nunca deixou a menina dormir na minha casa. Aí ela falou assim: eu deixo direto ela vir mais de 10 horas lá da casa da Carla. Aí eu olhei e falei assim: mentira. Eu nunca vi mais de 8 horas. Aí a minha mãe pegou e falou assim: lógico que eu deixo, menina mentirosa, para de mentir. Aí eu falei: não deixa, você não deixa. Quando dá 8 horas, você me liga mandando eu descer. Aí a minha tia pegou e falou assim: isso quando você deixa ela ir, né? Aí a minha tia pegou e falou assim: deixa a menina dormir lá em casa. Aí ela falou assim: ai, a minha mãe, né? Ai, eu vou falar com o pai dela, mas o pai dela não vai deixar. Aí eu falei assim: se você falar com o meu pai não vai deixar, você sabe a opinião dele. Aí a minha tia pegou e falou assim: quem disse que ele precisa saber? Aí a minha mãe: eu não vou mentir pro meu marido. Ela falou assim: ele tem a alma de velho, ele sabe, para, vocês têm que parar com isso. A menina só quer dormir com a prima, ela não vai fazer nada demais. É só não falar pra ele não vai estar aqui, é o plantão dele. Se for o plantão dele, perfeito, ele nem vai estar aqui. A menina dorme lá, entendeu? Ele não vai nem saber. Ele passa noites e noites sem estar em casa, entendeu? É só você não contar. Aí ela falou assim: a irmã dela vai contar. A Clarice vai contar com certeza. Aí eu peguei e falei assim: é só você falar com ela. Tudo que você fala, ela assina embaixo. Ela é a maior puxa-saco sua. Se você deixar, ela não vai falar nada. Se ela souber, se ela não estiver aqui, se ela estiver aqui, porque normalmente ela vai pra casa do namorado no final de semana. Aí a minha tia falou: tá vendo? Você deixa uma ir pra casa do namorado, você não deixa a menina ir pra casa da prima. Pelo menos na casa da prima ela não vai engravidar, não é? Aí eu olhei e falei: agora a tia tem um ponto. Ela falou: deixa a menininha lá pra casa, para de ser chata, que saco. Ai, deixa a menina viver, sabe? A menina aí, ó, virgem, dá um beijo na boca. Aí minha mãe olhou assim, porque minha mãe não é de falar desses assuntos. Tipo assim, a minha mãe é muito fechada. E eu também fico com muita vergonha de falar dessas coisas na frente da minha mãe, né? Aí eu olhei assim também, aí a minha mãe assim: graças a Deus, né? Graças a Deus. Pelo menos eu tô criando minha filha bem, porque não é certo uma menina de anos. Aí eu falei: mãe, eu não tenho essa idade, eu tenho 17. Aí a minha mãe: enfim, uma criança. Aí a minha tia: não é criança mais, não é criança mais, senão daqui a pouco faz 18. Não é criança. Eu ainda tava com 16, mas eu ia fazer 17 aquele ano. Aí a minha mãe: não é certo, não é certo. Aí elas ficaram discutindo sobre
a educação. A educação que a minha tia dá pra Carla e a educação que minha mãe me dá. Aí elas ficaram comparando eu e a Carla. Aí a Carla pegou e virou pra cara da minha mãe e falou assim, olha, tia, eu gosto muito de ter uma relação aberta com a minha mãe. Por quê? Porque se eu vier perder minha virgindade, minha mãe vai ser a primeira pessoa a saber. A minha prima já tinha perdido e a mãe dela sabia. Só que a minha mãe não sabia que a minha prima tinha perdido. E a minha tia cobertava isso. Porque se minha mãe soubesse, era pior. Ela não deixava andar com a minha prima. Aí a minha prima virou e falou assim, porque se eu tivesse perdido, eu já tinha conversado com a minha mãe. E minha mãe ia ficar tranquila. Minha mãe ia ser a primeira a me levar num postinho, me dar um método contraceptivo. A minha mãe me leva no ginecologista. De boa, a gente conversa sobre tudo. Minha mãe é minha melhor amiga, não tem problema nenhum. Se eu vier ficar com um menino que ele seja um bosta, eu vou conversar com a minha mãe vai poder me dar conselho. Assim como se eu tiver com um menino bom, a minha mãe vai poder me dar conselho. Agora o problema é eu estar ficando com uma pessoa pelas costas da minha mãe, que minha mãe não sabe nem se é boa, nem se é ruim, se eu estou tendo relação, se eu não tô, ela não vai poder nem me orientar. Aí que é o problema das mães que proíbem os filhos. Aí a minha mãe virou, ai, você é muito criança ainda, você não entende as coisas da vida. Me admira a Karine ficar com esses papos, sendo que ela foi mãe cedo, ela sabe como que é. Aí ela falou, eu também fui mãe cedo. Aí a Karine pegou, a minha tia Karine falou assim, você não foi mãe cedo, você foi mãe com 23 anos, é uma idade ok. Eu fui mãe cedo, muito cedo, e minha tia Karine era bem mais nova que minha mãe. Aí a minha mãe virou pra cara da minha tia Karine e falou assim, porque a idade que a sua filha tem hoje, você tava engravidando dela. Vocês têm exatamente 17 anos de diferença. Você engravidou com 17 anos e a sua filha tem 17 anos hoje. Aí ela falou, você engravidou com 23 anos e a sua filha tem 16 anos. Daqui a pouco vai fazer 17 e tá aí, ó. Não apronta nada. E nem a minha filha, tudo que ela faz, ela me fala. Até porque ninguém segue o nosso exemplo. Como a sua filha poderia ter engravidado com 14, com 13, entendeu? Sendo que ela não tem esse exemplo dentro de casa. Eu tive esse exemplo? Eu não tive esse exemplo. A nossa mãe teve o tanto de filho que teve depois dos 20 anos. Foi um atrás do outro? Foi um atrás do outro. Mas foi depois dos 20 anos que ela casou. Aí ela falou assim, eu não quero ficar falando sobre esse papo não. Eu vou pensar, não fiquei enchendo meu saco. Aí beleza, a gente viu que a gente não podia ficar enchendo o saco dela e a gente mudou de assunto. A gente mudou de assunto, começou a conversar sobre outras coisas. Meu pai chegou, a gente jantou todo mundo junto, a minha tia, minha prima lá. E assim, gente, a minha tia é muito legal. E aí beleza, eu tenho outras tias, mas ela era a que eu mais gostava, por conta que eu tinha um apego com a Carla também. E aí meu pai chegou, começou a contar lá as coisas do dia dele, né? E aí a minha tia falou assim, eu não teria coragem de ser policial. Nossa senhora, se eu tivesse na hora que dá um pão em alguém, eu não ia conseguir. E não sei o que, eu sou medrosa. E aí eles conversando sobre várias coisas. Enfim, eu fui dormir, no outro dia pedi de novo pra minha prima ir pra minha casa. Que eu não ia ficar abusando da boa vontade também da minha mãe de ficar indo pra casa da minha prima, entendeu? Então eu não tava dando motivo. Eu tava limpando a casa tudo bonitinho. Tava sendo de boa, tipo assim, limpava a casa, mandava mensagem falando te amo pra minha mãe. Não saía de casa, eu não saía nem pra ir no mercado. Porque toda vez que eu saía, a minha mãe ficava sabendo. Tipo assim, hoje eu vi tua filha, sabe? Aí minha mãe chegava em casa, você foi aonde hoje? Eu, no mercado. Aí ela, fulana me disse. Então eu não tava nem saindo pra não falarem pra minha mãe. Eu sei, minha filha, que quando foi no outro dia, minha mãe chegou nesse dia, quando foi no outro dia, eu acho que era uma quinta ou era uma sexta, eu acho que era uma quinta. Aí eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, você vai deixar eu dormir na minha prima? Ela falou assim, Vitória, só você mesmo pra inventar. Aí eu já vi que ela tava pensando. Aí eu peguei e falei, você falou pro meu pai? Aí ela, óbvio que não, né? Você acha que seu pai vai deixar uma coisa dessa? Aí eu falei, mas você vai deixar? Ela, que hora você quer ir nisso? Aí eu falei, sei lá, é pra dormir, eu posso ir umas 10 horas. Aí ela, e você vai vir embora a que hora? Porque você sabe que o seu pai chega 1h da tarde. Aí eu falei, não, eu posso vir antes dele chegar, eu acordo cedo. Aí ela, eu tô de olho, hein? Eu tô de olho, qualquer coisa eu bato lá na casa dela, você sabe, ela mora aqui pertinho.
Aí eu, ai, muito obrigada. Aí ela, sei, eu tô de olho em vocês, hein? Dentro de casa. Você falou que é pra ir só pra dormir na casa dela, então não é pra sair. Ah, que não sei o que a minha tia chamou. Não. Ai, que não sei o que minha prima chamou. Não. É pras duas ficar dentro de casa, 24 horas com o celular, qualquer coisa, é só me ligar. Eu sei que aqui no morro é tranquilo, mas é pra me ligar.